aí pessoal, meu nome é Pedro Igor, estudo Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará e faço parte do grupo PET Civil. Vou te mostrar hoje as principais funções da calculadora Casio deste modelo. Você aprenderá hoje como configurar sua calculadora científica para trabalhar em diversos formatos, além de calcular frações, porcentagens e funções como função potência, exponencial, logarítmica, trigonométrica, hiperbólica e suas inversas. Certo, pessoal? Agora sem enrolação, vamos aprender aqui a como utilizar as funções. Primeiro de tudo, vocês têm que saber como inserir de fato essas funções. Como vocês podem ver nos botões, estão pintados de branco as funções referentes àquela tecla. Então, por exemplo, se eu clicar 9, aqui como está pintado de 9, vai vir o 9. Porém, vocês podem ver que tem algumas funções que estão pintadas de amarelo. Então, para selecioná-las, vocês têm que primeiro clicar em Shift, que já está explicativo aqui de amarelo. Vai aparecer um Szinho aqui no layout da calculadora, que quer dizer que seu Shift está acionado. E então você clica onde você quer conjurar essa função de fato. Por exemplo, aqui o π que está de amarelo, se eu clicar aqui, vai aparecer o π. Mas se eu clicar novamente, sem selecionar o Shift, vai aparecer esse E, que equivale à função desse expoente pintado de branco. Vocês também podem ver que tem funções pintadas de vermelho. E para selecioná-las, basta vocês clicarem aqui em alfa, que também está autoexplicativo de vermelho. Cliquei, aparece aqui no layout dele um Azinho, dizendo que está selecionado. Então eu clico na função que eu quero selecionar de vermelho, como por exemplo aqui esse Euler. Aqui apareceu o Euler. Porém, se eu clicar de novo, sem selecionar nem Shift nem Alpha, vai aparecer o ln, que equivale à função pintada de branco. Dando continuidade, nós vamos aprender agora como configurar sua calculadora para trabalhar em vários formatos de números e casas decimais que você quiser imprimir na sua calculadora. Primeiramente, para trabalhar com ângulos, nós temos três opções, que é graus, radianos e grados. Para ter acesso a esse, só basta clicar duas vezes no Mode. Aqui tem as três opções. E na primeira, esse DEG significa graus, né? Esse rad é radiano e esse GRA é grados. Então, se nós trabalharmos com seno de 30, por exemplo, nossa calculadora está em graus, vai dar 0,5. E para trabalhar em radianos, já não ia dar porque a gente tirou da função radiano. Então, desse jeito a gente teria que trabalhar com π sobre 6, que vai dar 0,5 também. E agora vamos aprender a converter frações para horas, minutos e segundos. Por exemplo, quando nós queremos calcular 5/6 de uma hora, vai aparecer em decimal, porém a gente quer saber em minutos mesmo. Para termos essa função, basta clicar nessa tecla, que está bem aqui, que tem graus, minutos e segundos, e já vai converter automaticamente para horas, minutos e segundos. Então aqui vocês podem fazer de qualquer forma, de qualquer fração que vocês obtiverem aqui, vai dar certo. 1 hora, 42 minutos, 30 segundos. Nós também conseguimos limitar o número de casas decimais da nossa calculadora científica, apenas clicando 3 vezes no Mode. Aqui tem as três opções. Aqui é fixar as casas decimais de uma certa quantidade que você queira. Aqui é fixar numa notação científica, né, com base 10. E aqui é o normal, que já é a configuração base da calculadora. Então, dando exemplo, se eu digitar aqui um número qualquer, bem longo, com várias casas decimais, ela está configurada para trabalhar normal, então vai preencher todo o espaço do layout. Porém, se eu quiser limitar a quantidade de casas decimais, eu clico 3 vezes em Mode, coloco Fix e digo quantas casas decimais eu quero, colocar 3. Ele já trabalha com 3 automaticamente. Porém, se eu quiser trabalhar com notação científica, também clico 3 vezes no Mode e clico no 2. Eu tenho que dizer quantas casas decimais eu quero também. Colocar 3. Pronto, já está trabalhando aqui com notação científica. Agora, para botar os nossos números à base 10, nós temos duas opções. Ou clicamos na função ESP, ele já entende que é 10 elevado a um número que você quer imprimir aqui, colocar 10 elevado a 2, vai dar 100. Outra maneira é essa função aqui de amarelo, 10 elevado a x, vocês clicam Shift, clicam nessa função e elevam também. Elas são equivalentes e vocês podem usar qualquer uma das duas. Prosseguindo, agora nós vamos aprender a como dar o reset na sua calculadora. Então, digamos que vocês tenham selecionado algumas funções aqui, por exemplo, selecionar o formato para radiano, fixar a casa decimal em 3, mas agora você quer resetar tudo isso de uma vez
Tem como fazer isso apenas clicando em Shift e depois em Mode, pois é essa função CLR pintada de amarelo. Aqui nós temos 3 opções. Essa primeira, ela exclui todas as funções relacionadas à parte numérica, e aqui as configurações das suas calculadoras. E nesse 3, que é o All, ele apaga ambas. Selecionando 3, ela agora resetou a calculadora para o formato que ela já vem padrão, que agora está em graus e não está mais fixado em casas decimais. Seguindo, vamos aprender agora como trabalhar com frações. Por exemplo, quando você tiver um caso como esse, porém você não quiser o resultado em decimal, você quiser em fração imprópria ou mista. Para conseguir uma fração mista, basta clicar nessa teclazinha e aqui está o formato misto da sua fração. Porém, se você quiser ela em imprópria, é só colocar Shift, depois clicar na teclinha de novo, que ela já vai dar uma fração imprópria. A calculadora científica também tem uma função para salvar os seus valores na memória, então se você não quiser perder algum valor encontrado no meio da sua questão e quiser salvar, tem como fazer isso. Por exemplo, se eu achei no resultado da questão 6,89, porém eu quero trabalhar com esse número lá na frente, eu posso salvar esse número na memória. Para inserir essa função, basta clicar Shift, depois esse RCL, porque essa função é STO, e clicar em uma dessas variáveis aqui que estão pintadas de vermelho, que vocês podem ver que tem A, B, C, D, E e F. Posso selecionar qualquer uma delas, clicar aqui no A, e ela já imprime automaticamente esse valor em A. Então, por exemplo, se eu colocar alfa A para conjurar o A, ela já vai vir com o valor que eu imprimi nela. Então, se lá na frente você quiser trabalhar com esses valores, só basta introduzi-los novamente, clicando no alfa e na variável em que você salvou aquele número. Uma curiosidade sobre a calculadora científica é que você não precisa, para achar a hipotenusa, fazer a raiz da soma dos quadrados dos catetos. A calculadora é capaz de fazer isso automaticamente para você. Então, por exemplo, em vez de você fazer a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado para achar o 5, a calculadora faz isso automaticamente, apenas inserindo a função pol. Então, se você digitar em pol 4,3, ela já vai te dar o resultado 5. Então, isso vai facilitar bastante sua vida na hora de resolver suas questões. Outra curiosidade é que sua calculadora já consegue trabalhar automaticamente com porcentagens, em vez de você ficar precisando multiplicar por 100 em todas as questões. Por exemplo, 6/8, ele vai dar 0,75. Para conseguirmos esse valor já em porcentagem, basta clicar ao invés de só igual, clicar Shift e igual. Como vocês podem ver, a função porcentagem está pintada de amarelo. Por fim, nós vamos aprender agora como utilizar as funções que a calculadora disponibiliza. A primeira delas é a função potência. Vocês podem ver que nas teclas eles já disponibilizam elevar o número ao quadrado e ao cubo. Vocês podem ver 5 ao quadrado 25, 5 ao cubo 125. Porém, se você quiser levar uma potência maior, você tem que utilizar essa funçãozinha aqui de elevado. Então, se quisermos elevar 5 a quarto, eu coloco 5, essa função, e 4. Você já vai entender automaticamente. E dá para utilizar também para números elevados a uma fração. Você coloca parênteses, coloca a fração, por exemplo, 1/4, e eleva o 5. Agora vamos aprender a como trabalhar com funções logarítmicas. Nossa calculadora tem 2 opções. Temos o log, que ela já vem na base 10, e o logaritmo natural, que vem na base Euler. Então, nós utilizamos log de 10, resultado 1, e logaritmo natural de 10, e este resultado. Porém, se na questão pedir um logaritmo na outra base sem ser 10, nós utilizamos essa propriedade que está na tela. Então, fazemos logaritmo do logaritmando sobre o logaritmo da base. E aqui está. Trabalhamos com funções trigonométricas, nós temos essas 3 funções aqui, seno, cosseno e tangente. Só basta selecioná-los e colocá-lo o ângulo. Vocês têm que prestar atenção se está em graus ou radianos. Aqui está em graus, então se colocar seno de 30 vai aparecer 0,5. Porém, se nós quisermos trabalhar com a inversa dele, o arcosseno, basta vocês clicarem em Shift e depois no seno, como vocês podem ver, já tem um arcosseno pintado de amarelo ali, que é o seno elevado a menos 1. E se vocês quiserem ter o resultado de 30 graus, basta colocar seu inverso, que é 0,5. E aqui vai resultar os 30 graus. E finalmente,
para trabalharmos com funções hiperbólicas, nós precisamos somente, assim como função trigonométrica, selecionar esses 3 botões aqui, mas antes disso, clicar nesse IP, que quer dizer hiperbólica. Então, se nós quisermos saber o seno hiperbólico, colocamos em IP, seno, e colocamos o valor. E aqui vai dar o resultado do nosso seno hiperbólico. E se nós quisermos saber o arco seno hiperbólico, nós clicamos em Shift, IP e o seno. E aqui tem um arco seno hiperbólico do valor que nós queremos. E aqui está.